É isso aí. Vou compartilhar um pouquinho desse assunto que eu venho meditando sobre ele, anotando várias coisas que são super importantes. Tem várias passagens falando sobre esse conteúdo, mas isso aqui nada mais é do que o verso 4 de Efésios, no verso número 27. Quando o apóstolo Paulo, ele um pouquinho antes falando sobre a velha criatura, que nós despojássemos das vestes da velha criatura na sua forma de pensar. Quando você fala sobre despojar as vestes antigas, ele estava falando sobre o modo de pensar, a maneira de pensar. Porque agora nós estamos na luz, nós encontramos a verdade. A verdade agora passa a ser o nosso modelo de pensamento. Ok? Isso vai fazer toda a diferença. A verdade é vida, é luz. Ele é a palavra viva. Você não tem como separar Deus e os seus pensamentos. É uma pessoa só. Está dando para entender? Então, quando Paulo fala que você despoje da sua maneira antiga de pensar. Eu não conhecia Deus. O dia que eu encontrei a Deus, eu comecei então a ser transformado na minha forma de pensar. Ok? Então eu encontrei o caminho. Qual é o caminho? O caminho é Jesus, ele é o caminho. Aí foi anunciada a obra da cruz para mim. Eu abri meu coração, recebi aquela verdade e fui transformado. Então eu quero te falar que quando Paulo ele diz assim, não dê lugar ao diabo, é porque nós saímos de uma condição onde nós éramos dominados pelas trevas por natureza. Na verdade, a Bíblia declara bem claro que eu era um escravo das trevas. De sorte, Elinho, que você não é mais escravo, agora você é filho. Olha, a condição mudou. Isso eu estou agora falando que Gálatas capítulo 4, quando Paulo fala que essa era a finalidade, nos resgatar, pagar um preço, para que nós saíssemos do império das trevas. Nós, por natureza, nós éramos escravos das trevas. Eu pertencia ao demo, ao diabo, e eu não sabia. Essa é a verdade. A verdade é que Jesus pagou um preço pela minha vida, pelo meu espírito, para que então ele levasse a minha natureza pecadora e eu me tornasse um filho dele, tendo a vida dele. 2 Coríntios 5, verso 21. Deus o fez pecado por nós, natureza pecadora, Jesus, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, quando o Rafa estava orando aqui sobre essa condição de você receber aquilo que é teu por herança, é a maior verdade, gente. Na nossa condição como filhos de Deus, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu não serei liberto, eu fui. O que o inferno ele trabalha o tempo todo é dizer para você, por várias situações que nós vamos vivendo, de que nós não fomos libertos, ok? Que a nossa vida está presa. Minha vida não está presa, sou dele, eu pertenço a ele. Está escrito lá que ele nos libertou. Está no passado ou no futuro? Ele não vai te libertar. Se você é uma nova criatura e você é nascido de novo, eu quero te falar que você é um ser espiritual livre. Assim como eu, enfrentando problemas e adversidades e os inimigos me perturbando. Ninguém fica animado, eu fico. Porque eu não estou do time da derrota. Eu estou no time daqueles que venceram. Não é que ele está conosco, ele está em mim. Maior é aquele que está do meu lado. Vamos lá, igreja, eu vou te movimentar, hein? Maior é aquele que está em mim. Bom, qual é o grau de consciência e entendimento que eu tenho disso é que vai fazer com que o inimigo... Ih, não dá não. Olha, ele já se levantou. Ele é consciente de quem ele é. Você é consciente de quem você é? Ah, pastor, eu já estou velhinho e tal, eu sou consciente que... Não, cara, não olha do lado de fora não, olha para o lado de dentro. A tua realidade é a minha, gente, por isso nós estamos aqui nessa noite, não é uma realidade exterior. É uma realidade interna, absoluta e imutável. Sou filho do Deus Altíssimo, assentado em lugares celestiais, pertenço a Ele, sou corpo de Cristo. Eu não sou lixo das trevas. Já parte daí, então é daí que a gente então enfrenta as situações e os desafios. Os desafios que você enfrenta, se não for enfrentado de um ponto de vista do céu, da verdade,
como consciência no meu coração, é difícil, nós podemos fazer esse combate. O combate, ele é vencedor. O nosso combate é vencedor porque tem um tem uma base chamada verdade. E a verdade é imutável, derrotou o inferno na cruz do Calvário. Se eu e você estamos de pé e vamos cumprir uma missão e um propósito, é porque nós estamos em cima da verdade. E a verdade se levanta para oferecer resistência às trevas, ele vai ter que fugir. Então, essa é a contínua mudança, vamos dizer assim, é a contínua renovação que eu preciso fazer na condição simples de quem eu sou. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho uma nova natureza. Deus me deu uma herança. Eu pertenço a Ele, eu estou no reino de Deus, eu não estou largado, abandonado. Eu não estou tentando chegar em algum lugar. Eu caminho com Ele para o propósito que Ele tem determinado. Pode ser que seja uma primeira vez que você está ouvindo esse tipo de conteúdo, gente, mas esse é o conteúdo verdadeiro. Eu tenho que tirar esse lado de fora e me posicionar pelo lado de dentro. A pergunta que eu faço, como é que Deus te vê? Ele te vê desse jeito aí que a gente olha no espelho, ou Ele me vê por dentro, como eu sou? Boa pergunta, não é verdade? É assim que funciona. Então eu tenho que tomar posse, essa é uma palavra boa, eu tomo posse de uma verdade da qual foi estabelecida na cruz do Calvário, que eu faço parte. Eu não estou do lado, eu faço parte. Você imagina um pouquinho, na nossa cabeça a gente não tem isso para poder pegar, mas você imagina você meditar sobre o corpo de Cristo, é o que você é. Eu sou corpo de Cristo. Imagine ele a cabeça e você o corpo. É uma coisa só. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos até as 10 hoje? Aleluia. Não, calma aí, gente. Estou empolgado, mas... Verso 17, aquele que se une ao Senhor se torna 2 com Ele, 3, 4. Não, pastor, ele fica do meu lado. Não, ele não está do teu lado. Nós estamos em Cristo, 1 Coríntios 6, 17. Bíblia de papel, temos aí? Maravilha, maravilha, estão treinados. É isso aí. Então, 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Um só. Um só. Ele está em mim. Aonde, pastor? No estômago? Não. Ele está aonde, pastor? Ele está no meu espírito. Nós estamos misturados. É doido, a cabeça não pega isso, mas você pega pela fé. E pede ao Espírito Santo para levantar a revelação da tua condição em Cristo Jesus. Em Cristo, nele, estamos nele. Agora você imagina, eu levanto essa consciência e o inferno chega para mim para dizer, não é isso não. Olha como é que você está caidinho, você está velho, hein? Olha a tua barba aí, está cansado. Aí fica pensando, já vai começar a não dar certo isso, aquilo outro. Olha esse problema que você está enfrentando, Elinho. Olha aquilo outro e tal. A única forma que ele tem de tentar me tirar da verdade é mexer do lado de fora. Ele mexe do lado de fora para me tirar da verdade. Ele chama a minha atenção para olhar para fora, para que eu levante a realidade de fora como uma realidade suprema. Não é assim que funciona. A realidade suprema é essa que Deus já estabeleceu. Eu estou em Cristo Jesus. Eu vivo por causa do propósito dele sobre a face da terra. Então essa verdade é que você tem que guardar. Então eu coloquei o título dessa série, porque uma vez que eu estou em Cristo Jesus, e você também, e tenho uma nova natureza, eu sou corpo de Cristo, e se você for ler o livro de Efésios, você vai ver que todo principado e potestade está debaixo dos pés da igreja. Meu Deus do céu, o que é isso? Eis aí te dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, todo, e nada absolutamente vos causará dano. Palavras de Jesus. Está falando sobre uma condição de seres humanos resgatados pelo sangue do Cordeiro. E se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. Fazendo parte de quem Ele é. Eu sou o corpo, Ele é a cabeça, gente.
assentado em lugares celestiais. Nós não estaremos um dia no reino, não. Nós já estamos no reino. Ele está em nós. São essas verdades que precisam crescer para compreendermos que legado foi esse que nos dado pela obra da cruz do Calvário, gente. É a vitória sobre as trevas. Pra você ter uma ideia, em Efésios capítulo 6, quando fala sobre o combate, e Paulo cita a armadura, ele diz lá no verso 13, que depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Ele fala sobre isso, se revestir das armas, as armas, cara, do nosso combate, da nossa milícia contra as trevas, são as verdades da obra da cruz do Calvário. De quem nós somos, com quem nós estamos participando, aonde nós estamos. Diga amém. Isso aí faz toda a diferença. Então, uma vez que eu e você, nós fomos resgatados de uma dimensão de natureza pertencente às trevas, ele dominava o ser humano, ele era dono do ser humano. Ele comprou, o inferno vendeu, vamos dizer, perdão, Adão e Eva venderam isso lá no início, ao comerem do fruto. Deus falou assim, vocês vão morrer. Muito bem. Uma vez que agora nós somos novas criaturas, Ele nos colocou na condição de cuidar da nossa forma de pensar. Por isso Paulo falou, não dê lugar ao diabo. Aí eu coloquei essa ideia aí, só para você entender. E como ele trabalha o tempo todo, o trabalho das trevas, gente, foi assim desde Gênesis, é só a gente ver o padrão. É super interessante a palavra de Efésios 6:11, quando fala sobre cuidado com as ciladas do diabo. Está falando sobre ciladas, as ciladas do diabo. A palavra cilada, ela no original é isso, é um método, é um padrão. Ele tem esse padrão. Qual é o padrão? De me tirar do pensamento verdadeiro. Ele faz isso de uma maneira habilidosa. Não pense que ele não convence, porque ele é convincente, persuasivo, faz sentido em muitas formas de pensar. Muitas vezes eu estou com uma maneira de pensar que pode me gerar um prejuízo. Ouça isso que eu quero falar agora. Muitas vezes eu estou numa forma de pensar em dias, pensando de uma maneira que pode me levar a uma destruição daqui a 3 anos. Se eu continuar alimentando aquela forma de pensar. Se eu continuar alimentando aquela forma de pensar, pode até me tirar do caminho de caminhar com Deus. Quem está dormindo, diga aleluia. Obrigado. Nobody. Uau. Então, quando Paulo ele diz isso, na verdade é o Espírito Santo, ele está falando para mim ali, você agora é uma nova criatura. Você está entendendo, você está na luz. Ok? Tua vida já era passada, a velha criatura com a sua forma de pensar morreu. Agora, a tua forma de pensar é a verdade. Então, eu quero te falar, você é responsável de não dar lugar mais. Não permitir que a velha forma de pensar volte. O que o inferno ele faz com o ser humano é dominar o formato da mentalidade dele. Ele sugere, ele traz ideias, pensamentos, e ele vai moldando. Perdão. Ele vai moldando, ele vai dominando as pessoas naquilo que elas pensam. Só um ser espiritual livre reconhece e pode não dar lugar ao diabo na forma de pensar. É um exemplo bem interessante, vou citar isso, eu vou citar depois uma passagem do apóstolo Paulo, mas tem um exemplo interessante quando Jesus ele começa a compartilhar com os discípulos que o momento dele havia chegado, que ele precisava ir para Jerusalém, e ele ia sofrer na mão dos próprios religiosos e tal, e ele iria morrer e ia ressuscitar no 3º dia. Aí você conhece a passagem, está lá em Mateus, e Jesus vai, então Pedro chama Jesus num canto, e Pedro começa a reprovar Jesus, a dizer, não, e tal, e ele começa, a conversar, olha, cara, nada disso, vai acontecer contigo e tal. Aí a primeira coisa que Jesus fala, não fala nem o nome de Pedro, mas chama ele de Satanás. Satanás, para trás. Porque Jesus identificou
naquela fala, né, naquele pensamento, o inferno querendo tirar Jesus do propósito que ele tinha sobre a face da terra. Alguém está entendendo? Esse é um trabalho das trevas até o final dos nossos dias. Tirar eu e você do propósito de Deus, da sua verdade, de quem nós somos. Ele vai fazer isso todo dia, vai trabalhar. Então, o apóstolo Paulo, na pessoa dele, ele diz isso lá em Efésios capítulo 4, não dê lugar ao diabo ali. Então é óbvio, né, gente? Olha só, se eu vou dar espaço, é porque antes eu preciso preencher o espaço que eu tenho. O inferno não ganha espaço na tua vida se você está preenchido pela verdade. É uma boa frase. E preenchimento da minha vida pela verdade requer botar para dentro, não tenha dúvida. Requer aquela prática cristã da meditação, da leitura da palavra, ao ponto de você permitir que Deus te fale bastante e te encha com a verdade. Então não vai sobrar espaço. Ok? Mas eu quero usar um texto aqui para comentar algumas coisas com vocês nessa noite, aí por mais uns 15, 20 minutos, que é o seguinte: o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, ele diz algo bem legal, que eu fiquei pegando os detalhes dessa passagem e usei aqui numa outra versão. E está escrito assim, Paulo dizendo para a igreja: olha, gente, eu tenho um grande cuidado por vocês, um cuidado que vem de Deus. E é isso mesmo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja do Senhor está sobre a face da terra, ela não chegou ainda. Só um detalhe, ela não chegou ainda. No nome de Jesus, eu e você, nós vamos chegar. Nós vamos completar uma carreira. Mas não pense que nesse tempo aqui, se não houver da parte da liderança uma preparação da sua igreja, de ajudá-la a crescer. Quando se fala sobre preparar, é crescimento, gente. No mundo do espírito, crescimento espiritual te faz você ficar parrudo. Você fica fortalecido. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, Ele é a palavra viva, e na força do seu poder, que é a química, com a ação do Espírito Santo. Segredo valoroso. Efésios 6:10 fala sobre esse conteúdo. Então Paulo ele tinha isso, essa preocupação, esse cuidado. Ó, eu os tenho preparado. Quero preparar. Tanto é que essa é a segunda carta. Na primeira ele fala assim: irmão, quando eu fui falar com vocês, eu estou sabendo umas notícias aí que vocês já deviam estar mais crescidos, hein? Mas vocês ainda continuam crianças na fé. Então Paulo esperava pelo tempo decorrido de que a igreja tivesse crescido. Quando a gente fala sobre estar preparados até o fim, envolve um crescimento da sua parte e da minha. Não dá para chegar até o final na meninice. Esse tempo que nós estamos vivendo, o Espírito Santo sobre a face da terra está preparando, está fazendo com que a sua igreja cresça, amadureça na fé. Diga aleluia. É isso aí. Então Paulo falou lá, ó, eu os tenho preparado para apresentar a vocês exatamente isso, para um casamento. Eu já contei isso para você. A noiva não chega descabelada no dia do casamento, calça jeans, suando, lavou a cozinha e foi para o casamento. Você não vai encontrar uma noiva assim. Vai, não, ficou lá o dia inteiro lá se preparando, sei lá, uma semana, né, e tal, beleza, para apresentar como noiva a um só homem que é Cristo, assim como prometi. O que é incrível é o coração do apóstolo Paulo olhando a igreja, falando: cara, eu estou te preparando. Eu estou te preparando para você encontrar com Jesus. Aliás, esse é eu fui dar uma olhadinha no Velho Testamento. No livro de Oséias tem algo muito interessante que fala sobre esse conteúdo. Não sei se é Oséias ou Amós, mas fala muito assim: prepara-te para te encontrar com teu Deus. Não está dizendo assim, vai te encontrar com teu Deus. Não. Está dizendo, prepara-te. Em Êxodo capítulo 19, Deus fala para Moisés: prepara, porque no terceiro dia, prepara o povo, porque no terceiro dia eu descerei. Uau! Muito legal, né? Então ninguém vai encontrar Jesus de qualquer maneira. Se não estiver preparado,
Não tenha dúvida, gente. E é preparado de espírito. Alguém está entendendo? Uhum. Numa maturidade que vai valorizar mais a verdade, e vai aumentar o temor no coração, o que mais? Tantas outras coisas. Né? Ok. Então, no próximo verso 3, já tinha passado 2? Ah, sim. Verso 3, mas eu receio, disse o apóstolo Paulo, que Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Mas eu receio então que as mentes de vocês estão sendo corrompidas. Estão sendo adulteradas. Quando você pega um produto e você mistura um outro produto, já adulterou o produto original. E essa é a grande obra do inferno. A obra do inferno é pegar e adulterar a verdade que eu tenho colocado para dentro. Uma outra forma de pensar, mas é bem parecida, pastor Hélio, é igualzinho. Não é igual, cara. Tem algo sendo colocado que parece verdadeiro, mas não é. Faz sentido, é convincente. Escuta o que eu estou falando. E a gente fica pensando, mas traz uma baita de uma justificativa boa para mim? Não, mas é justificável essa forma de pensar. É justificável por quê? Não, porque aconteceu isso, aquilo, outro e tal. Deixa eu só comentar algo, gente. Você não faz ideia do número de pessoas que se decepcionam com a igreja. Na verdade, elas se decepcionam com pessoas. As pessoas são falhas, eu sou falho, você também. E aí a pessoa depois está completamente desviada do caminho de Deus, por quê? Porque ela se decepcionou com alguém, de repente, importante da igreja, ou com um pastor, ou um líder, e daqui a pouco ela tem uma base, que é a base da justificativa para andar afastada de Deus, e ela nem reconhece que ela está andando numa base falsa. Vocês estão me olhando com os olhos desse tamanho. Mas é assim que no mundo das trevas as coisas acontecem. No mundo do espírito, é um confronto. Eu tenho que fazer com que o Elinho tenha um pensamento justificável para ele fazer isso, isso, isso e aquilo. Olha só. Você e eu só tomaremos decisões e faremos escolhas com base em algo já formatado. Na minha maneira de pensar, faz sentido, talvez seja racional, ou uma baita de uma justificativa, e eu começo a tomar decisões, fazer escolhas que vão me afastar da verdade até aos pouquinhos. E daqui a um tempo eu estou frio. E daqui a um tempo eu estou lavado totalmente na forma correta de pensar, e eu vivo agarrado a uma ilusão que me foi dado pelas trevas. Ele devagar vai levantando isso. Esse é o tempo quando o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que nós estamos vivendo antes da vinda de Jesus. Jesus está bem próximo. Mas ele está falando de uma apostasia da igreja, da mesma forma que é uma porta grande de um avivamento e de tanta gente e pessoas entregando a vida para Jesus, a porta traseira, gente, está ficando grande. Essas pessoas hoje, pessoas que há 5, 10 anos atrás andavam firmes com Deus, hoje estão completamente afastadas por várias coisas. Que coisas são essas, pastor? Uma forma de pensar que o inferno ganhou na cabeça e aquilo ali fez com que a pessoa se afastasse do caminho. Ela nem percebeu que a verdade estava sendo apagada pela força da justificativa de que eu fui ofendido. É por isso que nós temos que conversar isso, porque o inferno está apertando em cima disso. Vida de relacionamentos hoje, gente, tem sido um negócio muito terrível. O nível de ofensa pessoal por qualquer coisa aumenta muito grande. É uma forma, o inferno está trabalhando no ser humano.
A forma de pensar nessa plataforma que é agradável a si mesmo, muitas vezes, se eu estou pensando em coisas que são muito agradáveis para mim mesmo, eu devo parar um pouquinho para meditar, porque se é só para mim, tem alguma coisa errada. Porque eu não sou uma pessoa isolada, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu tenho pessoas, eu tenho responsabilidade e eu pertenço a Ele. Que tipo de decisão aí eu estou para tomar? Que nível é esse de decisão que eu vou tomar? Com que base de pensamentos eu tenho agarrado? O tempo todo, Deus dizendo para mim ali, não dê lugar ao diabo, não dê espaço. Mas eu tenho razão. Fizeram isso comigo, pastor? Eu tenho que fazer também? Não aguento. Assim não. Eu mesmo. Estou sendo enganado por mim mesmo. Pastor, mas o senhor não passou por isso. Eu falei, você também não calçou meu sapato. E esse é o detalhe, gente, que vai empurrando e tirando as pessoas da verdade. Porque são pensamentos altamente convincentes, justificáveis. E Paulo começa a dizer lá assim, a astúcia da serpente. Rapaz, a mente de vocês está sendo corrompida, hein? E vocês se afastem, ó. Então, qual é a estratégia? Eu vou corromper a maneira do Elinho pensar, porque eu sei que eu vou afastar ele da verdade. E o afastando da verdade, eu sei que a escolha de todo ser humano, isso é um inferno. A escolha de todo ser humano é baseada em pensamento. Então ninguém escolhe e decide se não houver primeiro uma forma de pensar para aquele tipo de escolha e decisão. Então, obviamente, a Eva estava lá, Eva, é assim que Deus disse, que se você comer daquela árvore lá, você vai morrer? Ele falou, é isso mesmo, Deus falou que vai morrer. É claro que não vai morrer, porque aí começa. O problema de Eva foi ter dado tempo de ouvir o que Satanás tinha para falar. Se de repente ela tivesse cortado aquele papo, pode parar agora, um abraço. Muitas vezes nós temos que fazer isso na nossa forma de pensar. Quando você identifica que é um pensamento maligno, cara, você tem que quebrar ele na hora. Não permitir mais. Satanás, te repreende, já te identifiquei. Essa forma de pensar é maligna. Como é que eu me identifico que a forma de pensar é maligna, pastor Hélio? Boa pergunta, obrigado. Você identifica porque você está cheio da verdade. A própria verdade vai expor a mentira daquele pensamento. Quem está entendendo isso aí? É muito legal, né? Eu amo essa passagem aqui. Vá comigo lá. No Salmo, eu amo mesmo, ao ponto de ler bastante. Salmo 119. A única forma que eu e você temos, verso 58. O 58. Vamos no 57, que diz assim, quanto eu amo a tua lei, Salmo 119, 97, perdão. Salmo 119, verso 97, obrigado. Ok? Então, quanto eu amo a tua lei, é a minha maneira de pensar todo dia. Meditar é pensar. Vou repetir de maneira bem simples, meditar é pensar. Você fica pensando na verdade. Pensa, continua pensando. E ela vai ganhando espaço. Ela vai tomando você. Está dando para entender o que eu estou falando? Beleza, olha o próximo verso. Então, a tua palavra, a tua verdade, os teus mandamentos, a verdade, que é Deus, ela o quê? Ela me faz, ela me transforma numa pessoa que tem uma forma de pensar, isso aqui é na minha versão, uma forma de pensar mais sábia que o inimigo. Uau! Onde está a tua segurança? Tua segurança está em ir à igreja todo domingo? Faz parte da nossa jornada. A tua segurança está em todo dia, eu e você renovarmos a nossa mente com a verdade. Ao ponto de ter um desejo íntimo de pegar essa verdade e viver por ela. Ela não é uma informação sobre Deus, ela é o meu estilo de viver.
é a minha crença que eu digo, esta palavra me vivifica, é com ela que eu vivo. Aqui mesmo, no Salmo 119, eu acredito que é um salmo de Davi, não tem autoria do Salmo 119, mas eu acredito pelo estilo. Vá comigo um pouquinho à frente. E no verso número 30, volte atrás. O salmista diz assim: eu escolhi o caminho da fidelidade, eu decidi pelos teus juízos, a tua palavra. Esse é o caminho. Essa verdade, ela te transforma. Ela molda, ela compõe o teu pensamento. E se você estiver cheio da verdade, você identifica aquilo que não é verdadeiro. Mas é justificável. Não é uma questão de justificável. É uma questão se é verdadeiro ou não. Vocês estão entendendo um pouquinho? Esse assunto é bem extenso. Mas eu vou continuar lendo um pouquinho aqui. Mas receio que assim como Eva foi enganada lá, pela astúcia da serpente, a serpente trouxe um outro conteúdo, uma outra forma de pensar que foi agradável. Tanto foi agradável que ela olhou para a árvore e falou: poxa, é isso aí, cara, esse fruto é bom, essa manga é boa. Então eu vou cair dentro dessa manga aí, né? Então juntou um convencimento de algo que ela ouviu, foi bom para ela, agradável para ela, ela olhou para a árvore, viu que era desejável também para dar entendimento, ativou algo muito complicado. E as palavras de Deus que tinha dito para ela: se comer, morre. Caiu para o espaço. Porque você vê, gente, esse que é o perigo. Não tem como conviver dois. No momento que o inferno trouxe algo, ou você abraça um ou abraça o outro. E no momento que eu abraço aquilo que eu chamo de ilusão, eu estou descartando a verdade sem ter consciência que eu descartei. Uau! Pastor, aí já era mesmo, já era. Como a nossa jornada, para terminar bem, requer escolhas e decisões, e as escolhas e decisões estão baseadas na forma de pensar, é muito bom nós cuidarmos da nossa forma de pensar. Quem está entendendo isso? Assim que funciona. Também as mentes de vocês, disse o apóstolo Paulo, sejam corrompidas. E vocês abandonem a simplicidade e a pureza da fé em Cristo, da obra da cruz do Calvário, dessa verdade, da proposta, da chamada, de quem nós somos, a minha relação com Deus. O inferno todo dia trabalha na igreja para desconstruir essa verdade, para tirar, para corromper, para tirar isso como forma de pensar, para me manter no caminho. Para ele me tirar do caminho, ele tem que construir em mim uma outra forma de pensar. Uau! O pastor Hélio e tal, e não pense que é um negócio doido, eu já falei isso na igreja. O diabo não vai chegar para mim e dizer: eu sou o diabo, eu vim te matar, vim te tirar da igreja. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai vir das mais variadas situações que acontecem na minha vida, que chegam na minha cabeça uma informação, uma maneira de pensar, então eu estou vendo algo acontecer, e aquilo está falando comigo, e está falando comigo, e está falando comigo. Saiu de casa, você vai receber algo na sua mente. Pode ser até que antes de sair de casa, no banho, o inferno já está falando contigo. Está caidinho, está precisando emagrecer, hein? Olha aí. Já começa. E assim vai, desvalorização, uma opção de coisa. Aí já acorda pensando naquela semana que já teve um baita de um problema com uma pessoa. E assim vai, gente. Assim vai. Ele não vai pegar pastor Rafael, eu na gravata e levar para onde ele quer. Mas ele vai direcionar a minha vida na minha forma de pensar, se eu abraçar a mentira ou a ilusão. Eu tenho que cuidar da minha forma de pensar.
Eu tenho que manter a minha forma de pensar clara, limpa, como a palavra. Aqui está o combate da fé, esse é o combate. O combate, gente, espiritual é um combate de pensamentos. O verdadeiro combate espiritual é um combate de pensamentos. Digam amém, é isso aí. É isso aí. Minha forma de pensar pode estar atrelada a uma tristeza profunda, a uma angústia, a uma opressão que o inferno está ali daquela maneira, dizendo uma opção de coisa e tal. E a Bíblia nos ensina como lutar contra isso. Mas tudo começa aqui. É de um pensamento que vai gerar emoções e sentimentos, gente. É assim que funciona. Então eu tenho que tomar cuidado. Na forma que eu estou pensando, então disse lá, vocês estão abandonando a simplicidade porque foi corrompida. Alguma coisa vocês ouviram e vocês receberam. Olha o verso 4. Vocês têm muita paciência com quem visita vocês e começa a anunciar um Jesus diferente. Olha, não está dizendo uma outra pessoa, está falando de Jesus, mas um Jesus diferente. Óculos escuros. Um outro Jesus? Como assim? Só tem um. Vou repetir, só tem um. Só tem uma verdade. Pastor Hélio, mas é muito parecido. Pois é. Mas essa é a verdade. Por isso ele deixou registrado. Então, um outro Jesus diferente, diferente daquele que nós tínhamos anunciado para vocês. Vocês não se importam em receber espírito diferente. Olha só. Daquele que já receberam. Vocês não se importam em receber uma mensagem de salvação diferente daquelas que vocês já receberam como verdadeira? Não, pastor, eu penso que ser cristão, e agora nós estamos vivendo nessa época, gente, onde o ser humano tem os seus pensamentos, não tem nada de errado. Eu tenho uma opinião, desde que a minha opinião ela esteja em linha com a verdade, gente, porque se não tiver, eu já estou descartando há muito tempo. Mas as pessoas estão levantando as suas ideias, suas opiniões. Eu penso que Deus é assim. Não, Deus é bom, amém. Mas a forma de colocar isso, de trazer para um assunto que está acontecendo, pode estar sendo interrompida pelas trevas. Eu penso que então é dessa maneira que tem que acontecer aquilo outro. Então eu começo a tirar ideias de Deus que não são verdadeiras. Não vai funcionar. Pastor Hélio, eu sirvo a Deus da minha maneira. Esse negócio de igreja não dá mais. Esse tempo de igreja já passou e tal. Eu cito, assisto os pastores na internet e tal. Até o senhor também está nessa. Assisto lá, beleza. Então, ele vai acostumando a um padrão que ele colocou para dentro, porque a vida vai passando, um dia após o outro, e aquilo ali se torna a forma de pensar, a sua mentalidade a respeito de servir a Deus. Pastor, eu sirvo a Deus à minha maneira. Gente, eu estou na igreja já há um tempo, desde o meu tempo de faculdade. Eu tenho visto muita gente ir embora. Não deveria. Abandonar o caminho. Abandonar ministério, várias situações. Por quê? Porque foi trabalhado na forma de pensar pelas trevas e a pessoa não identificou que ali tinha uma cilada. Era algo para me induzir ao erro. Entende? Esse é o trabalho das trevas, Elinho. Eu vou te fazer pensar que eu vou te induzir a fazer uma escolha que vai acabar com a tua vida. Muitas famílias são destruídas e casamentos são destruídos, até cristãos. Porque o inferno começa a trabalhar na mente do casal. Até o ponto de um dia eles decidirem, você quer saber, a gente não pode andar junto, não dá mais, acabou, tal, um abraço. Mas aquilo foi um trabalho sendo feito lá atrás. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa é a obra das trevas, gente.
Estou apresentando um pedacinho só dessa série que eu vou começar, eu vou estar falando aos domingos pela manhã lá na Tijuca. Aliás, a nossa igreja do Recreio também, aproveitando dentro desse tema, eu trouxe uma outra série que eu comecei a falar sobre andar na direção certa. Piece of cake, pastor Hélio. Andar na direção certa, fala aí para mim. Beleza, a direção certa é o que Deus tem a me dizer. Mas o inferno vai fazer de tudo para me dizer outras coisas. A direção certa não é aquela que eu penso. Não, eu estou pensando. Não, pastor, eu escolhi esse caminho. Eu posso estar fazendo exatamente a escolha de Provérbios 14. Abre a tua Bíblia no verso 12. Vou terminar com isso. Provérbios 14, verso 12. Há caminho que parece correto, parece certo, parece direito ao homem, mas no final dá em caminhos de morte. Pastor Hélio, mas eu fiz o Noves Fora, eu tirei umas conclusões, eu olhei as estatísticas. Essa direção aí é tudo que eu quero. Olhem para mim. Vocês não sabem de como isso é perigoso. É perigoso, hein, Deus? É perigoso. Escuta o que eu quero te falar. É tudo o que eu quero. É mesmo? Já perguntou para saber se ele está nessa? É tudo o que eu quero. Já fiz meus planos, já montei, está tudo. É tudo o que eu quero. Você sabe que uma boa parte da nossa jornada cristã eu tiro como testemunho e vou continuar até o final dos meus dias. Uma boa parte daquilo que eu faço hoje e de várias coisas no meu dia a dia tem a ver com aquilo que eu não quero. Mas é a voz dele, é a direção dele. Você não entendeu o que eu falei. Muitas vezes nós estamos debaixo de uma influência do nosso querer, a gente nem percebe que é só nosso. Vou repetir isso. Muitas vezes eu estou debaixo de uma influência de querer algo que é só nosso, mas Deus não está compartilhando isso aí. Pastor, não fala isso para mim, esse negócio é tão bom, é tão... Não sei, eu não estou falando nada, eu falo para mim também. Alguém está entendendo isso? Tem coisas que a gente vai pegando, não é a primeira vez que eu falo isso, eu já falei para vocês. Eu nasci no interior, uma cidade chamada, naquela época, o pessoal brincava, né? Obviamente eu já era adulto, né? Chamado Governador Valadares. Alguém lembra desse? Não sei, mas era no interior de Minas, todo mundo ia para os Estados Unidos. Enfim, depois fui parar no Rio de Janeiro, para estudar, fiquei lá e tal. Se você me perguntar se era a cidade que eu escolheria para viver uma jornada e tal, não era. Mas eu sabia, quando eu fui alcançado por Jesus, de que aquela é a cidade que Ele quer que eu esteja. Tantas cidades boas aqui, né? Conversando com os pais da Natália, eles moram em Campinas, cidade maravilhosa. Essa cidade aqui é maravilhosa, gente. A Deise ama aqui. Mas eu estou no lugar onde Deus me quer. Vou repetir. Nós precisamos estar aonde Deus quer. Não é o meu querer. Porque eu saio da proposta dele, do propósito dele. No propósito de Deus tem bênção, proteção, alegria, as coisas crescem, tudo prospera. Alguém está entendendo isso? Então aí mesmo, esse verso, ele é duplicado em Provérbios 16, verso 25, igualzinho. Sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, todo fato é estabelecido. Uau! Há caminho que parece direito. Legal, mas no final, não era aquele o caminho.
E como a igreja é uma igreja direcionada, uma igreja que cumpre um propósito do céu, isso tem que ser levado muito a sério. Alguém está pegando? Porque o segredo não está, você tem uma ideia boa, você tem um planejamento, você aprendeu isso, aquilo, outro, tal, então, legal, vamos lá. Não vamos lá. O final da minha vida está no caminho que Deus aponta para mim, na direção certa. É a direção que Ele tem para mim e para você. Você crê nisso? Que Deus tem uma direção perfeita para você? Não estou falando de isenta de problemas não, porque isso a gente vai enfrentar. Mas eu não quero estar fora da direção de Deus. Eu não quero estar debaixo, fora do propósito dEle. Então Paulo, só para finalizar, Paulo estava falando, cara, vocês estão recebendo alguma coisa diferente, está contaminando vocês aí. E Paulo já tinha esse entendimento, isso aí vai levar vocês para fora. E leva mesmo. Então hoje o nível de apostasia que nós estamos vivendo dentro da igreja do Senhor, é um nível onde as pessoas não sabem o quanto a base das decisões e escolhas que fizeram com que essas pessoas ficassem apóstatas, são uma base chamada ilusão. E nem sabem que estão em cima dessa plataforma. Completamente desviados do propósito de Deus. Eu quero declarar que isso não será o teu final, hein? Isso não é para você, nem para mim, você que me assiste na internet aí. Ó. Nós vamos caminhar na verdade. Pastor, mas não estou gostando muito. Não é questão de gostar, anda nela. Continua. E vai adiante. Abraça Jesus, Ele é a tua alegria. E tal. Não, mas eu queria. É legal, querer é bacana e tal. Mas conversa com Deus e tal. Vocês ainda me amam ou não? Posso voltar mês que vem? Tá bom, vamos ficar de pé.